O Gente Fel, jornalista, vazou agora as últimas notícias do Corinthians. Será que teremos Memphis Depay contra Di Maria na Libertadores? Confirmou agora, Timão vem forte e Osmar Stable pode adiantar uma bolada para pagar dívidas do Timão. Isso mesmo, fica comigo até o final porque tem uma notícia mais quente que a outra. E se você é um corintiano de verdade, já vai deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber as principais notícias do nosso Timão. É isso aí, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A volta de Depay, decisão na Libertadores. Agora, as notícias do Corinthians. Dia super movimentado aqui no Corinthians. Memphis Depay veio até o CT Joaquim Grava depois de várias reviravoltas para, enfim, assinar a renovação de contrato até 2028. O clube anunciou o jogador pelas redes sociais, publicou alguns vídeos com momentos marcantes, como as conquistas dos títulos dele por aqui, como Supercopa do Brasil, Copa do Brasil e também Campeonato Paulista. E um desses vídeos falava sobre propósito, que o propósito do jogador não chegou ao fim. Vale lembrar que o Corinthians tinha anunciado a desistência da renovação na semana passada, mas a repercussão negativa fez o presidente Osmar Stable voltar atrás. Memphis reduziu alguns valores e o presidente convocou o CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, para uma votação. Tudo isso para dividir a responsabilidade da decisão final. Bom, como eu disse, Memphis veio até o CT, depois da assinatura do contrato fez exercícios na academia e também foi a campo, mas ainda treinando separado do elenco. O nome do jogador já apareceu no BID, o boletim informativo diário da CBF. Ele está liberado, fica à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida contra o Rosário Central da Argentina, que acontece quinta-feira em Itaquera, valendo vaga aí nas quartas de final da Libertadores. Lembrando que no jogo de ida, tudo igual, 0-0, então o Corinthians precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final. É bom destacar que o Memphis, depois da Copa, vinha se cuidando, treinando com um preparador físico particular, e o staff do atleta garante que ele pode atuar entre 30 e 45 minutos, mas isso aí é com o Fernando Diniz, é ele que vai decidir depois do treino de quarta-feira. Por enquanto, o Diniz tem alguns desfalques certos, como Yuri Alberto, André e Zacarias Labiá, Vitinho e Kaique, todos esses no departamento médico. Lembrando que o volante Alan está suspenso porque foi expulso no jogo de ida. O Memphis Depay não atua desde o fim de junho, quando enfrentou a Tunísia na Copa do Mundo com a camisa da Holanda, Mas pelo Corinthians, a última partida foi em maio pela Libertadores diante da Platense. Então é isso, Memphis Depay renovou com o Corinthians até 2028 e pode aparecer, pelo menos no banco de reservas, quinta-feira, contra o Rosário Central da Argentina, em Itaquera. Magrão, como usar ele tecnicamente em relação àquilo que o Fernando Diniz gosta do jogo dele? Porque o Memphis não jogou ainda com o Fernando Diniz. Mas ele bem, ou ele nem bem, ele 50%, 60%, eu acho que ele é muito importante para o Fernando Diniz, porque se a gente for lembrar, o melhor Alberto tinha o Memphis do lado, Verdade. Tinha perto. E o Garro não está sendo esse jogador. Por isso, talvez, essa pressão tão grande do Diniz, na cadeia do Diniz, para cima do Marcelo e do Marcelo como presidente, porque essa função que ele precisa de ali, entre a defesa e o meio-campo, que é difícil aquele jogador jogar ali, circular ali, que o Memphis faz muito bem, que ele não foge do jogo, ele joga ali, ele vem pouco buscar a bola do pé do volante, ele joga ali. Eu não sei. Mas o Garro que fica esperto, hein? O Alberto voltar e o Memphis voltar, os dois. Na final da Copa do Brasil, esperto, ele não jogou, Ele fica esperto que na final da Copa do Brasil você não jogou e o Garro não tá jogando nada. Não, porque a função do Garro, quem faz muito bem, é o Bidon. É o Breno Bidon. O Bidon foi essa função. Por isso que empurrou o Garro um pouco mais pra frente, ele não tá rendendo, porque ele não fica lá. Ele vem buscar e às vezes até embola no mesmo função em campo com o Bidon. Aí você imagina só, Yuri Alberto, Memphis, Breno Bidon, André. Garro, se jogar bem, André, Ranieri, craque pra mim, e Gustavo Henrique, monstro, Gabriel Paulista, Matheus, Ibidu e Hugo. O time do Corinthians é um time fortíssimo, parece que não,
Mas a hora que passar do Rosário, o Corinthians se torna um time muito forte para Libertadores, Souza. Craque, tá sendo bem treinado, tá? A gente critica bastante o Diniz aqui, com os gols que ele toma, mas uma coisa tem que ser pontuada. Ele melhorou o Corinthians ainda no setor defensivo. Ele foi muito humilde, falou que não pegou um trabalho destruído. Tinha um pouco de trabalho do Dorival também no trabalho do Corinthians, mas hoje o Corinthians, até quando se muda, você tem um time que tem um padrão de jogo. Você sabe como o Corinthians joga. Você sabe, né? O Corinthians hoje não é um Corinthians do Diniz que sofre tanto. É um Corinthians muito consistente. É que quando o Cruzeiro deixou de ser Corinthians, né? Porque se fosse Corinthians, ganhava do Cruzeiro. Mas foi o Corinthians no primeiro tempo. Poderia ter jogou feito bem. Resultado. Jogou bem. Jogou melhor. Verdade. No segundo tempo ainda criou algumas oportunidades, sofreu um pouquinho, mas é um Corinthians competitivo, sim. Pra você, Quesada, em relação ao Memphis, Júlio Alberto, daquilo que o presidente falou, se ele acertou ou não acertou, como é que você enxergou isso? Grande Leandro Quesada. Se o Memphis começar o jogo na quinta-feira, ele ganha a posição do Pedro Raul. Eu acho que no primeiro instante ele não mexe com Garro. Minha mãe, se tiver lá, ganha do Pedro Raul. Mas... Minha mãe ganha. A minha mãe que tá na Praia Grande, ela corre 5 quilômetros todo dia, minha mãe lá na Praia Grande. Se ela tiver no elenco, minha mãe é titular. Mas, quando voltar o Yuri, a tendência é que o Garro deixe o time. É bom lembrar que Garro, Memphis e Yuri funcionaram bem em 24, né? Naquela reta final. Mas talvez que o Fernando Diniz isso possa acontecer. Talvez. Né? Então, boa noite, Michele, boa noite, Miriam. A gente tem que fazer, e eu tô fazendo, ninguém é obrigado a fazer, mas a minha leitura que eu faço é o seguinte, muita gente falando, o Corinthians está cometendo uma loucura. Peraí, então, se é para cometer loucura, não é loucura só no Memphis, tem que ser loucura do Pedro Raul, tem que ser loucura no Charles, tem que ser loucura no Vitinho, né? Então, aqueles que defendem que o Corinthians não pode cometer loucura, tem que criticar também quando se contrata o Charles por um valor absurdo, o Pedro Raul por um valor absurdo, o Vitinho. Então, com tudo isso colocado, já que a situação, né, não é para se fazer como fez o Flamengo, a responsabilidade financeira, eu acho que o Corinthians fez um bom negócio, porque o Corinthians, se o Memphis não assina esse contrato agora, ele iria à FIFA e iria acionar imediatamente o Corinthians para pagar mais de 100 milhões, sem contar com o jogador. Então o Corinthians bateu o pé, de alguma forma deu certo essa situação, o Corinthians diminuiu um pouco do valor que vai ter que pagar e vai contar com o Memphis. Deixa eu aproveitar o Salazar, que tem todas as informações. Salazar, da primeira pedida, né, que foi negada pelo Corinthians, para a segunda pedida, até o acordo, o Corinthians economizou em quanto? O Memphis teria aberto mão de quanto em valores, o Salazar, por favor? Garrafa, o Memphis Depay, ele abriu mão daquele auxílio moradia, que era cerca de R$250 mil por mês, e de mais metade das receitas oriundas do departamento de marketing. A gente está falando aí de um pouco mais de 7 milhões de reais. Somando tudo, o contrato que foi recusado daria ao Corinthians uma despesa na casa dos 150 milhões de reais. Este contrato vai ficar na casa dos 135 milhões de reais. É importante lembrar também que tem as bonificações. Estas foram todas mantidas, viu? 12,5% de premiação de título, 20% da premiação do patrocinador, 2 datas da Neoquímica Arena para ele utilizar, enfim, todas aquelas bonificações ficaram no contrato. Nossa. Então, ou seja, somando todos esses descontos auxílio moradia aí, de 250 mil. a gente está falando em algo em torno de 30 milhões aí, aproximadamente, né? Assim, a grosso modo, aqui eu não sou meio os valores do Salazar. O Salazar especificou e detalhou. Eu nem então, ou seja... Não, 131 para 150, era isso? 20 milhões. 20 milhões. O Corinthians tirou 20 milhões da frente. 20 milhões da frente e vai contar com o Memphis, tecnicamente, que já deve estar em campo, inclusive, na próxima quinta-feira. Eu acho que não tinha outra saída, não. Tecnicamente, ele vai ser bom para o Corinthians, isso é inquestionável, Miller. Eu gostaria de saber o que você pensa aí. Eu acho que não tinha o que fazer, não. Olha, Garrafa, Michele, para mim, veja bem, o Memphis não tinha para onde ir. Verdade. O Corinthians foi obrigado a renovar porque deve muita grana para ele. Então, os dois estavam assim, nesse dilema. Então, teve uma conveniência, um acordo firmado, mas eu acho que esse ano, o Memphis não jogou no Corinthians. Não. Nem jogou nada. Tem que começar a jogar, Ele vai recomeçar uma nova etapa no Corinthians a partir dessa semana. Então, a gente tem que ver como é que vai acontecer. Agora,
são 60 e poucos milhões por ano. É muita grana. Agora, Michele, deixa eu só passar um recado aí pro staff do Memphis e pro Memphis. O Miller jogou no Corinthians. Não foi ao mesmo tempo que jogou no São Paulo e no Palmeiras, mas ele jogou no Corinthians e sabe o que é o Corinthians. A gente, como jornalista também, a gente sabe o que é o Corinthians. Se o Memphis não entregar, essa mesma torcida que hoje foi decisiva para que o presidente voltasse atrás e o acordo saísse, essa mesma torcida vai cobrar. Ele pode ficar esperto, hein? Vai ter que jogar, não pode fazer como o Miller falou, não. Até agora não jogou esse ano. Salazar, o Memphis já se pronunciou sobre essa renovação com o Corinthians? Já sim, Michele, a gente já vai assistir ao Memphis falando, só para contextualizar. O Memphis reduziu, em relação à primeira pedida, cerca de 15 milhões. A diferença de um contrato para o outro dá aproximadamente 15 milhões de reais a menos em relação a uma coisa a outra. E o Corinthians tinha ou a opção de ficar sem o Memphis, tomar um transfer ban, ou de repente chegar a um acordo com ele para pagar 77 milhões de dívidas, ou então assumir este contrato de 136, só que sem o risco do transfer ban e alongando esse período de pagamento. Então, assim, a conta do Corinthians ficou mais difícil, maior, né, mais gorda, só que com um alongamento dela para o pagamento parcelado mês a mês. Michele, o Memphis falou, não só isso, chegou cedo no CT Joaquim Grava, treinou com o grupo pela primeira vez, trabalhou, apareceu no bid, está liberado para jogar nessa quinta-feira contra o Rosário Central, e depois assinou esse contrato, tirou a foto, colocou o terninho e falou pela primeira vez depois da assinatura. Vamos ouvir. They have showed how big they are, how important they are for the future of Alto. Vai Corinthians, só uma coisa importante. Vai Corinthians, só uma coisa importante. O visto de trabalho dele vence no dia 22, agora de agosto. Por isso que ele vai poder jogar contra o Rosário. Mas na sequência ele fica impossibilitado mais uma vez e vai ter que aguardar o Corinthians conseguir a renovação desse visto. O Corinthians está correndo atrás, mas para o final de semana ele provavelmente já vai ser desfalque. Salazar, mais uma dúvida que a gente está aqui. Caso o Corinthians atrase o pagamento da parcela, volta para aquele outro valor? Lembra que tinha uma questão assim que não... Conta para a gente como é que ficou isso. Michele, o Corinthians, basicamente, ciente de que dificilmente vai cumprir com tudo certinho, conseguiu colocar uma cláusula que ele ganha 40 dias depois do vencimento. Então, venceu alguma parcela, algum salário ou a parcela da dívida, o Corinthians tem 40 dias ainda para regularizar. Se não fizer isso depois de 40 dias, aí vem multa, vem juros, vem tudo. E no caso da dívida lá de 45 milhões de reais, vai recorrer todos os juros sobre ela, caso o Corinthians atrase qualquer parcela. Daí o risco dessa renovação, Michele. Nossa, olha aí o Thiago Salazar trazendo tintim por tintim todos os detalhes da renovação de Memphis Depay que você não viu em lugar nenhum. Ele sabe os detalhes. Garrafa, você tem mais alguma dúvida sobre essa questão, sobre essa contratação? Eu não sei não, viu, minha gente? Aproveitar o Salazar, se você me Aproveita permite. Que ele está o Salazar, então, de 30, se atrasou, você tem mais 40 dias. Tem. Inicialmente, o valor que o Corinthians devia ao Memphis seriam pagos em 4 parcelas. Se mantém o número de parcelas ou se diluiu num prazo maior também esse pagamento dos atrasados? Serão 4 parcelas semestrais. A primeira parcela em janeiro, depois vai agosto, depois janeiro, depois também agosto, quando termina o próximo contrato. Essa parcela dá na casa dos 11 milhões de reais líquidos. Dá ali seus 42, por aí 40 e poucos milhões de reais. Para o Corinthians, com os impostos, ela vai sair por 56 milhões de reais. Isso daí em 4 parcelas semestrais. E essa parcela, se atrasar, volta os juros todos, mas volta em cima do que falta pagar. Vamos dar um exemplo aqui rápido. O Corinthians pagou as 3 primeiras, chegou lá na última, não pagou. Os juros vai correr sobre aquela última só, sobre aqueles 11 milhões, não sobre o valor total. Olha... Teve alguns ganhos, alguns ganhos. Muito pouco, a situação Garrafa. era desesperadora. Gente, mas poucos ganhos para o Corinthians. Não, mas a situação era desesperadora. E tudo isso que a gente está falando que pode vir a acontecer no futuro, caso não pague, era para acontecer agora. Então, o Corinthians, como diz o Mineiro, só deu uma barrigada na dívida.
Ganhou fôlego. Rolou a dívida? Ganhou fôlego. O próximo. É simples isso aí. Quando Agora, que é eleição para presidente? E quando você está se afogando, Miller, que você não se afogue nem eu, mas se você está se afogando, você não tenta pegar um fôlego? É o que fez o Corinthians. Às vezes afoga até quem vai salvar, né? Ô, Michele, se o Corinthians não pagou o Memphis no contrato anterior, vai pagar esse novo contrato? O Corinthians tem minhas dúvidas. O Corinthians, eu concordo com você, Miller, mas o Corinthians tem que acreditar nisso. Cabe às pessoas que estão lá, departamento de marketing, o presidente Osmar Stabile, a sua direção, correr atrás. Ou seja, era para você levar um tiro agora. Não, pera um pouquinho, eu vou tentar fazer alguma coisa. Miller, você não acredita que o Corinthians possa honrar com essa dívida? Se não honrou no contrato anterior, vai honrar esse próximo contrato que, olha só, ele vai ganhar 3 milhões por mês. Daqui a 6 meses tem que em janeiro do ano que vem. Isso. Pagar 11 milhões líquido para ele. De dólares, né, gente? É de E dólares, outra, não adianta só pagar o Memphis. Não, é de Né, reais. Miller? Porque Então, se você paga lá no vestiário, porque o Memphis tem uma multa, eu vou pagar e atrasar os outros, aí vai dar ruim, Miller. Não é o que eu tô te dizendo, Garrafa. O Corinthians estava atrasado com todos os jogadores até agora. É isso. Todos. Inclusive o Memphis, que a pegada é maior, é mais forte. Eu acho que o Corinthians dificilmente vai cumprir em dia essas parcelas de 11 milhões. E não é só cumprir, desculpa, Michele, não é só cumprir com o Memphis. Porque se você cumpre com o Memphis... E não cumpre com o aí grupo. você não cumpre com o grupo, você perde o grupo, tem esse problema. E vai precisar de outros atletas também, né? Vamos fazer um novo... Eita, fiel, notícia quentíssima que acabou de sair nesse momento. Em meio à grave crise financeira, o Corinthians estuda antecipar até 30% das receitas de 2027. Isso mesmo. A preocupação aumentou porque o clube ainda não recebeu propostas por seus principais jogadores. Apesar de ter projetado 25 milhões de euros, que equivale a cerca de 151 milhões de reais com vendas em 2026, o Corinthians, acabou não vendendo nenhum jogador neste ano. Então, com isso, o Corinthians enfrenta uma situação financeira muito difícil e hoje tem 3 transfer bans ativos, um mês de direitos de imagem atrasado, férias e premiações pendentes, RCE atualizado em 237 milhões de reais. O estatuto permite que a diretoria antecipe até 30% das receitas do primeiro ano da próxima gestão. Como haverá eleição presidencial em novembro, o clube entende que a Osmar Stabile poderia utilizar o dispositivo sem precisar de aprovação do Conselho de Orientação, o chamado CORE, ou do Conselho Deliberativo. E aí, velho, eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? O que você acha do Timão antecipar até 30% das receitas do próximo ano? O que você acha? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque sua opinião é muito importante. E não tem chegado, muitas propostas. A gente achou que o Alberto ia deixar o Corinthians, Breno Bidon, André, mas a verdade é que as propostas que chegaram não agradaram a diretoria e eu acho certo. Não podemos vender os jogadores também por qualquer preço, Precisamos valorizar mais e é uma situação complicada, Mas o Corinthians também precisa fazer um caixa. Então vamos aguardar aí, Se não chega uma proposta interessante e Corinthians coloque grana em caixa. E é isso aí. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações, porque aqui no canal Timão Online eu trago sempre notícias atualizadas do Corinthians. E é isso aí. Forte abraço e até o próximo vídeo. Logo eu volto com mais informações para vocês. Vai, Corinthians!